Olá, nós estamos então aqui no nosso segundo episódio. No primeiro vídeo nós abordamos o tema a origem do relacionamento com Deus e hoje eu quero conversar com você sobre a comunicação no relacionamento com Deus. Nós estamos na série Deus e eu e Deus, encorajamentos para a intimidade. E para essa intimidade com Deus, certamente nós precisamos desenvolver uma comunicação sadia. E toda comunicação existe o emissor, o receptor, tem o canal, a mensagem e o código. Nós precisamos entender então essas facetas da comunicação no relacionamento com Deus, a fim de nós compreendermos aquilo que o nosso Deus tem falado ao nosso coração. Lógico, assim como no primeiro vídeo nós abordamos a ideia participativa de Deus na relação pessoal, na comunicação, nessa relação com Deus não é diferente. Ela certamente partiu novamente do nosso Senhor. Eu quero compartilhar com você Gênesis capítulo 1, o verso 28 ao 30, que diz o seguinte: Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, e todas as aves do céu, a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Nessa comunicação, na relação com Deus, Deus então traz a primeira mensagem, ou se comunica primeiramente com Adão. E a primeira mensagem de Deus nessa relação com Adão foi um imperativo, foi uma ordem. E essa ordem ela era acompanhada então de uma entrega que Adão precisaria fazer necessariamente. Quando nós nos relacionamos intimamente com o Senhor, nós precisamos entender como é que funciona essa comunicação celestial. Como é que funciona essa comunicação nessa relação. Porque muitas vezes nós não conseguimos entender o que o Senhor tem nos falado na relação pessoal, ou muitas vezes nós não conseguimos decodificar aquilo que Ele tem nos dito. Por isso se faz necessário a presença do Espírito Santo na vida do homem. Porque o Espírito Santo é tanto aquele que é o ator ou aquele que toma a iniciativa na fala, é o próprio Logos, a palavra de Deus, assim como Jesus o é, mas também o que codifica ou decodifica, é aquele que nos traz, num certo sentido, aquilo que de fato significa a mensagem que Deus quer nos passar nessa comunicação. E o imperativo inicial está aí no verso 28, Deus lhes ordenou. O que é que Deus ordenou nessa comunicação, em meio a esse relacionamento pessoal com Adão? Frutificai. Deus ordena que o Adão seja frutífero. É a mesma comunicação que eu creio que Deus faz a nós na nossa relação pessoal. Deus vem com o imperativo a nós e diz: frutifique, frutificai. No relacionamento com Deus, à medida que a gente desfruta dessa comunicação que existe, nós então recebemos ordenanças, diretivas, imperativos de Deus dizendo: frutifique, porque o relacionamento com Deus, ele certamente vai desembocar na frutificação. Nós vemos também: multiplicai, povoai a terra. É uma ordem, multiplique-se, povoem a terra. Quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, a comunicação com Deus nessa relação nos leva a obedecer esses imperativos. Nós precisamos então ser multiplicadores. Nós precisamos povoar a terra. E é lógico que nesse texto Deus estava sendo literalista com Adão. Mas eu quero aqui pedir licença para tomar emprestado essa afirmativa de Deus de povoar no sentido de fruto. Nós podemos, pela relação com Deus e entendendo essa comunicação que existe na relação, povoar a terra com o fruto, a partir das manifestações que nós apresentamos na sociedade por essa relação. A outra ordem, ou esse imperativo na comunicação de Deus com Adão, é dominai.
É o mesmo princípio que eu compartilhei no primeiro vídeo. Nós recebemos a ideia do governo, porque à medida que a gente se atenta para a comunicação nesse relacionamento pessoal, os imperativos, as ordenanças de Deus nos alcançam e nos faz entender que nós podemos governar com Ele. E qual é a entrega? É impressionante que no verso 29 de Gênesis 1 diz assim, ó, e acrescentou Deus, eis que vos dou todas as coisas, e toda, e todo, então é uma totalidade, também dou a todos, todas, Deus demonstra a totalidade do que Ele dá ao homem, a Adão, mas Ele também diz o seguinte, eu quero que você me entregue, e o que é, ou qual é a entrega que nós precisamos fazer a Deus, ou entregar a Deus? É a nossa obediência. Nós precisamos nessa comunicação com Deus estar sensíveis, porque quando Deus nos pede, nós precisamos necessariamente dar uma resposta a esse pedido. Nós precisamos entregar aquilo que Deus tem nos comunicado na relação pessoal. Um discípulo de Jesus que se relaciona, ele certamente é alguém que se comunica bem com Deus. E essa comunicação necessariamente exige uma resposta. Nós precisamos entregar aquilo que Deus tem nos pedido nessa comunicação relacional. Nós precisamos entregar o que Deus tem nos pedido à medida que a gente desenvolve intimidade. E eu te pergunto hoje, o que é que Deus tem então te pedido para que você entregue a Ele? O que é que Deus tem pedido a você nessa relação que tem te levado a entender que essa comunicação tem a ver com uma entrega necessária? Quais são os imperativos, quais são as ordenanças que Deus tem direcionado a você que te provocam e te levam a uma entrega? Nós precisamos, nessa comunicação com Deus, nesse relacionamento, discernir quais são os imperativos e o que nós precisamos entregar a Deus. Eu tenho dito o seguinte, eu não gosto de romantizar o Evangelho. Eu creio num governo teocrático. Deus manda e eu obedeço. Na nossa relação pessoal com Deus, eu quero encorajar você a se submeter a esse governo teocrático. Deus manda e você obedece. Eu creio que existe uma comunicação com Deus. Eu creio que Deus nos permite se comunicar com Ele. Eu creio que Deus muitas vezes permite e ouve também as nossas queixas, os nossos posicionamentos. Mas em última análise, o que eu quero dizer que eu creio, Deus necessariamente precisa, deve ser obedecido. A última palavra na comunicação certamente é de Deus. E à medida que a gente é encorajado nesses princípios, a nossa intimidade com Deus passa então a dar muito fruto. Nós entregamos aquilo que Ele tem pedido a nós e essa entrega é parte inerente da obediência no relacionamento com Deus. Nesse dia de hoje, eu quero encorajar você, na sua relação pessoal com Deus, na sua intimidade, a perceber a comunicação com o seu Pai. Fique atento às falas de Deus, ouça a voz do Espírito Santo. Fique atento nessa comunicação e dê as respostas. Entregue aquilo que é pedido a você e que esse teu relacionamento com Deus te leve a um ponto profundo de intimidade, a ponto de que você ouça de tal forma e demonstre durante o período de vida na sociedade tudo que você tem recebido do Senhor. Deus abençoe você. Que bom que você chegou até aqui. Eu gostaria de compartilhar com você um desafio e foi a partir desse desafio que a gente decidiu então gravar essa série e compartilhar esses ensinamentos, o que Deus tem derramado sobre a minha vida nos últimos anos. Eu e minha família estaremos retornando ao sertão Juazeiro do Norte. Nós vamos nos unir ao Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino e a gente quer deixar aqui um desafio para você, se você quiser contribuir com o trabalho missionário, contribuir semeando na nossa vida. A gente vai deixar aqui na descrição os nossos dados, vou deixar também o site do movimento, caso você queira conhecer o trabalho melhor. E essa foi a maneira que nós entendemos que poderíamos então servir você e também te dar a oportunidade de compartilhar e de servir o Reino de Deus investindo. Então, se você quiser saber mais informações, pode entrar em contato conosco. Nosso Instagram também vai estar aqui na descrição.
E se você foi edificado, abençoado com esse vídeo, que você então se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, curta, né, deixe o seu like ou o seu dislike, e assim a gente pode perceber em que áreas podemos melhorar. Não deixe então de encorajar outras pessoas e nos ajudar da forma que você puder. Considere diante de Deus então semear na nossa vida. Deus abençoe você.